Olá, seja bem-vinda à terceira semana de estudos do Boa Notícia para Eva. Agora a gente vai finalmente entrar mais na questão das diferenças, do que nos faz únicos como homens e mulheres. Nas últimas semanas a gente passou bastante tempo colocando fundamentos que mostram a nossa igualdade, né, como seres humanos criados à imagem de Deus e também como parte da humanidade. A gente viu também o quanto a nossa forma de interpretar a vida está bastante influenciada por filosofias que não são bíblicas e que fazem com que a gente veja a vida sob óticas hierárquicas, separatistas e dualistas, né? Sempre colocando as coisas em caixas opostas. A gente trouxe já alguns questionamentos a respeito de expressões de feminilidade e masculinidade e como a gente poderia ampliar o leque de expressões de masculinidade e feminilidade ainda dentro do mesmo gênero, como forma de fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade dentro daquela categoria. E também contribuir para o potencial que o Senhor deu de dons, talentos, personalidades diversas dentro de um mesmo gênero. A gente está tentando não encaixar as expressões, né, de feminilidade e masculinidade em caixinhas de padrões estereotipados de gênero, porque a gente percebeu que isso limita tanto a missão de Deus quanto o potencial singular do chamado de cada pessoa. A pergunta que não quer calar, então, é: se não papéis, se não características de personalidade, o que nos diferencia, então, como homens e mulheres? Quando a gente olha para o lado mais liberal, né, das ideologias, dos feminismos, que são muitos, geralmente, gênero é algo que eles veem como socialmente construído e historicamente reforçado. Então, na visão mais liberal, nada diferencia homens e mulheres. Numa visão mais conservadora, existe uma distinção bastante clara, inclusive de características de atividades permitidas para um e não permitidas para outro gênero. Segundo a Bíblia, nessa visão mais conservadora, homens e mulheres têm predisposições, papéis e lugares muito claros e distintos na sociedade. Mas a gente já viu o quanto isso não é tão simples, né? Porque, por um lado, na tentativa de apagar os padrões e libertar pessoas que para exercerem os seus dons e talentos independente do seu gênero, corre-se o risco, e geralmente se extrapola esse limite, de negar realmente de que existam diferenças. E aí, deste lado, não se celebra essas diferenças como parte da ordem criada por Deus. Por outro lado, quando se torna essas diferenças muito rígidas e muito moldadas em padrões, corre-se o risco de engessar potenciais de pessoas que poderiam estar exercendo seus dons e talentos e personalidades dentro do seu gênero. Como então descrever as diferenças entre homens e mulheres sem encaixá-los em estereótipos de gênero? E como o Senhor nos chama a trabalhar juntos? A proposta que eu quero trazer para vocês aqui é de um caminho diferente da diferenciação por papéis, funções e atividades. E também um caminho diferente da não diferenciação. É um caminho do meio. A gente vai validar que existem sim diferenças, mas essas diferenças não estão tanto em o que cada um faz, em quais atividades ou papéis cada um dos seres humanos dos gêneros diferentes, dos dois gêneros diferentes, homem e mulher, desempenham, mas como eles desempenham, com que forças e com que pontos de vista. Biologicamente, hormonalmente e psiquicamente, homens e mulheres são compostos por elementos que fazem com que eles vejam a realidade de maneira diferente e reajam à realidade de maneira diferente, com forças específicas potencializadas
por essa constituição corporal, por essa constituição química. E isso faz com que eles exerçam, às vezes, os mesmos papéis, mas de maneiras diferentes, e isso para a glória de Deus. Quando a gente aborda as diferenças entre os gêneros, não com relação a o que cada um faz, mas como cada um faz, a gente percebe que os dois estão, de novo, em união, sem uma relação de hierarquia entre si, trabalhando juntos para uma missão em comum, cada um contribuindo com a força única que Deus lhe deu. Mas para a gente ir nesse caminho de diferenciar homem e mulher por forças e não por papéis, atividades, o primeiro passo que a gente precisa fazer é deixar um pouco de lado as nossas preconcepções que a gente tem a respeito de coisas de mulher e coisas de homem, com base no o que cada gênero deve fazer ou não. Um homem pode e deve cozinhar, cuidar da casa, alimentar os seus filhos. E uma mulher pode e deve trabalhar fora do lar, exercer autoridade na sociedade e usar seus dons para contribuir com o desenvolvimento cultural da criação. O fato do homem fazer atividades ditas como papéis de mulher ou coisas de mulher não o impede de fazer as outras coisas de homem, coisas mais culturalmente colocadas dentro de responsabilidade de cada gênero. Assim como uma mulher assumir posições mais ditas como de homem, não a impede de ainda exercer bem as suas outras funções mais de mulher. Não existe um molde único de homem e não existe um molde único de mulher. Existem sim duas formas de ser humano que nos são designadas no nascimento através das nossas características psíquicas, biológicas e sexuais. Mas dentro dessas características, dentro dessas duas categorias, a gente encontra uma variação de personalidades, de forças, de dons, de talentos, de oportunidades e de chamados. A gente precisa abrir esse leque de expressões de feminilidades e masculinidades. Reforçando mais uma vez, espero já ter deixado claro aqui nas semanas anteriores, que abrir o espectro de expressões de feminilidade e masculinidade, não podando atividades para um ou para outro, não tem a ver com ampliar também a possibilidade de expressões de atos sexuais. A gente não está falando sobre isso em nenhum momento, tá? Eu já deixei claro a intenção criacional de Deus de que homem e mulher, os dois gêneros, interajam sexualmente entre si e somente entre essas duas combinações. E eu entendo que para pessoas mais pragmáticas e que tenham esse pensamento mais estruturado há mais tempo, pode ser desconfortável mesmo você começar a desconstruir uma lista de podes e não podes. E enquanto mais a gente desconstrói, mais a gente percebe o quanto essa lista existe no nosso imaginário coletivo. Mas vai ser um exercício mesmo. A gente recebeu na Bíblia não uma série de aplicações eternas do que o Senhor deseja de nós. Ele nos deu princípios eternos através da sua palavra, que estão aplicados em um contexto histórico-cultural, do momento em que aqueles princípios foram escritos, pelo autor que escreveu aquilo, e dos quais nós somos chamadas a utilizarmos a nossa capacidade de discernimento que o Senhor nos deu e a orientação do Espírito Santo para a gente aplicar esses princípios ao nosso contexto histórico-cultural específico, mantendo sempre a fidelidade bíblica, é claro. Eu sei que isso é desafiador, mas nenhuma lista de aplicações culturais dos princípios bíblicos poderia abranger a totalidade da potência de aplicações do princípio bíblico ao longo de todos os períodos da história da humanidade. Cabe a cada geração aplicá-los de maneira fiel ao que a palavra está querendo dizer. E o segundo passo que eu quero que a gente dê além de quebrar nossas preconcepções de coisas de homem e coisas de mulher, né, atividades de cada um, eu quero que a gente diferencie
forças masculinas e femininas de gênero masculino e feminino. O que eu quero dizer com isso? Dentro do gênero masculino, os indivíduos que compõem essa categoria de ser humano possuem, dentro deles, tanto forças masculinas quanto forças femininas, só que em proporções diferentes. As forças masculinas estão mais evidentes, ou deveriam estar, né? Podem ser exercitadas para que estejam, para poder seguir a sua vocação como homem. No gênero feminino, a mesma coisa. As mulheres possuem forças masculinas e forças femininas dentro delas. E as forças femininas deveriam estar mais desenvolvidas do que as masculinas. Só que, de novo, nós estamos em um mundo em queda. A gente já falou sobre isso. E por estarmos em um mundo em queda, nós vivemos em uma sociedade, uma cultura que é predominantemente regida pelas forças masculinas, o que faz com que mulheres tenham que desenvolver muito as suas forças masculinas para poder prosperar dentro desses ambientes. As forças femininas que a gente vai apresentar aqui, elas são desvalorizadas dentro desse universo masculino, dentro dessa sociedade que valorizou muito o masculino e que fez o masculino dominar sobre o feminino. Então, cabe a cada uma de nós, né, fazer essa reflexão do quanto a gente tem exercitado as nossas forças femininas, e até mesmo quanto inconscientemente a gente talvez despreze as forças femininas como sendo menos importantes ou menos fortes do que as forças masculinas, tá? São conjuntos de forças iguais entre si que se potencializam. E a gente precisa fazer esse resgate das forças femininas tanto nas mulheres quanto nos homens. Porque o fato dos homens terem mais forças masculinas do que femininas dentro deles não significa que eles têm que estar 100% com forças masculinas e 0 ou 1% com forças femininas. Precisa haver um equilíbrio mínimo, né? Precisa haver um exercício das forças femininas, da compaixão, da generosidade, da hospitalidade. E por aí vai que a gente vai chegar nelas ali, tá? Então, resgatar a força feminina, tanto em homens quanto mulheres, na nossa sociedade, vai trazer maior harmonia, vai trazer uma forma diferente da gente se relacionar como sociedade e da gente gerir a terra, governar a terra. Quem fala muito bem sobre isso e de quem eu tirei muitos desses princípios é a Isabelle Ludovico, que é esposa do Osmar Ludovico, e que escreveu O Resgate do Feminino. E eu vou colocar dentro do material de apoio como uma das nossas referências bibliográficas para esse tema, tá? Então, não vamos pensar em homens e mulheres como opostos de um mesmo espectro, onde o fato de você ser mulher e ter forças femininas te impede de ter forças masculinas, tá? Então, existem forças masculinas e femininas dentro de ambos os gêneros, e elas são mais como temperos que podem ser combinados de maneiras criativas e únicas em cada indivíduo, independente do gênero, para a glória de Deus e para dar sabor e diversidade à vida, tá? Como seres integrais que a gente viu, né? Como almas inteiras que estão ali entretecidas com o seu corpo, com a nossa psique, com a nossa mente, com o nosso coração, o que faz de alguém pertencente a um determinado gênero não é uma determinada combinação de características de personalidades e atividades que essa pessoa exerce, mas o fato do Criador ter designado para essa pessoa este corpo, com este sexo biológico e com o potencial de desenvolver determinadas forças
que este gênero foi presenteado e é chamado a ter. Em uma perspectiva bíblica, a gente crê que a intenção de Deus importa e que o nosso corpo não está dissociado do nosso espírito. Então, as nossas características corporais dizem muito respeito a quem nós somos e quem nós somos chamados, a como a gente é chamado a responder a esse presente que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo, que são os nossos hormônios, que é a nossa forma de pensar e de interpretar a vida. Agora, então, a gente vai olhar novamente para alguns dos textos bíblicos, a fim da gente identificar quais seriam essas forças masculinas e quais serão essas forças femininas que podem compor os seres humanos e que diferenciam o gênero masculino e o gênero feminino. Vamos reler os capítulos 2 e 3 de Gêneros para a gente buscar compreender, então, como que a criação do homem e da mulher nos traz essas pistas das forças potenciais que cada gênero traz para a missão comum que Deus deu para a humanidade. Ok? Vamos para o próximo vídeo.